e André Vilar. Queridos amigos, que alegria pela nossa Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Hoje será o nosso último programa estudando esse livro que é Lindos Casos de Chico Xavier, pelo nosso querido Ramiro Gama. Estaremos apresentando um novo livro sobre histórias de Chico Xavier. Esse foi emocionante e a história de hoje, na verdade, é uma continuidade da história da semana passada. Primeiramente, o programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Então, queridos amigos, nesse programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, nós começamos a semana passada uma história muito bonita que aconteceu em Pindamonhangaba. Os espíritas estavam querendo montar um asilo, mas havia uma confusão muito grande, aquela brigaiada que é normal no movimento espírita, um quer ser mais do que o outro, um tem sempre uma ideia melhor do que o outro. E aí, num trabalho mediúnico, pediram para que os trabalhadores fossem em Campos do Jordão, num hospital psiquiátrico, e eles fossem visitar uma jovem que se chamava Terezinha. O grupo foi lá. Terezinha não era espírita, um coração bom, e ela ficou muito contente de ter recebido aquele grupo, estava entre a vida e a morte. Ela até tinha um caderno dela de anotações, na capa tinha uma fotografia dela, muito bonita. Ela então ficou comovida com esse grupo de velhinhos que foi lá, tirou a foto e deu para eles como recordação. Eles voltaram, pouco tempo depois ela desencarnou, e começou então a se manifestar perante o grupo, dizendo que ela ia ajudar eles a construir o asilo. A paz começou a reinar entre eles, construíram o asilo, o dinheiro foi aparecendo, as coisas foram acontecendo, e quando já estava pronto, um casal de São Paulo, que era Pereirinha e Mariazinha, vieram, montaram uma casa dentro do asilo, hoje casa de repouso, né? E ali, então, eles começaram a ter um trabalho bonito. Tinha quase 100 velhinhos internados. Os velhinhos tinham um carinho especial por esse casal, que os tratavam todos como pais. E a família também de Pereirinha foi crescendo. A filha mais velha já estava noiva, tinha 2 filhos rapazes, que, logicamente, tinha necessidade de sair para ir no cinema. Chegava tarde lá e começou a ter uma dificuldade com a direção da casa, que começou a implicar com o casal. Então fizeram uma reunião e acharam que aquele casal deveria sair do asilo. Os espíritos se manifestaram, ninguém deu atenção, porque assim, casa espírita, os espíritos é o último a falar, e quando fala ninguém ouve, não é? Porque nós sabemos mais que eles. E aí então um espírito diz, olha, vai alguém mandar uma mensagem, seja o Chico ou seja alguém, algum médium de fora. E realmente passou-se um tempo, Pereirinha foi chamado a uma reunião de direção, levou uma carta pedindo para que a família dele não fosse exposto, para que tudo se encerrasse ali, não precisaria ter comentários, não é? Para que pudesse preservar a sua família. E então, naquele dia da reunião, no dia seguinte, chega uma carta de Chico Xavier, onde Terezinha, em espírito já, não é? Pediu ao Chico, olha a mediunidade de Chico, nas preces do Chico, para que ele escrevesse uma carta para a direção do asilo, para aqueles diretores do movimento espírita. Eu vou ler novamente esse cartão, porque a partir de agora nós vamos continuar essa história, não é? Então diz assim, Pedro Leopoldo, 23 de março de 1953, meu caro José Ávila, paz e saúde. A nossa irmã Terezinha, hoje benfeitora espiritual dos pobres, visitando-me ontem, nas preces da noite, pede-me, ou aliás, recomenda-me escrever-lhe, apelando para que o abrigo dos velhinhos de Pindamonhangaba não sofra alteração, rogando por isso aos irmãos Pereirinha e Dona Mariazinha
não se afastarem da direção. Disse-me rogar muito especialmente a Dona Mariazinha não permitir que o esposo se afaste, esclarecendo que os velhinhos são a abençoada família deles e dos amigos do alto, acrescentando que a alegria da espiritualidade superior será muito grande com a decisão dos confrades. Pereirinha e senhora, permanecendo no lugar que Jesus lhe confiou, que estará acontecendo? Escrevo-lhe porque não posso deixar de fazê-lo. Embora ignore o que ocorre, penso, porém, que o assunto é importante. Aguardo suas notícias, sim. Abraços do seu sempre, Chico Xavier. Então aqui nós já tivemos a oportunidade de comentar no final do programa passado a mediunidade extraordinária de Chico Xavier, mostrando num bilhete a seriedade do papel desenvolvido por Pereirinha e Dona Mariazinha junto àqueles velhinhos. E que Mariazinha, sempre apelando ao coração materno, ao coração feminino, apelando àquelas fibras sensíveis que a mulher já desenvolveu, o Chico pede para que ela persuadisse o seu marido a permanecer, que o compromisso deles não era com os homens, e sim com o alto. Então agora nós percebemos que aqui há uma tensão por parte do Chico, né? Porque na verdade está envolvendo o movimento espírita. E no final, André, o que me chama a atenção é que o Chico diz, aguardo notícias. Sim, ou seja, o Chico estava aguardando notícias deles, para que eles pudessem manifestar como espíritas. Então isso é uma coisa também que me chamou a atenção. Meu caro José Ávila, Jesus nos ajude no desempenho dos nossos deveres. Chico. Chico ia mandando mensagens, André, constantemente. Que vemos aí? Um lindo caso de mediunidade comprovado e abençoado, salvando uma instituição que é, no dizer do nosso caro irmão Ávila, a grande bandeira hasteada em benefício dos que sofrem. A aflição do Chico refletida no cartão acima estampado era o eco da de Teresinha e dos responsáveis pela obra na espiritualidade e também refletida no coração dos companheiros de Pinda, como se pode ver desse trecho da carta que o irmão Ávila nos mandou. Acontece que no dia 22 de março de 1953, Pereirinha visita ao nosso companheiro Agostinho de San Martín, por volta de 17h40, a fim de ali trocar impressões sobre o caso de sua possível saída do Irmã Teresinha, e avizinhando-se 18 horas, quando na residência de San Martín é costume fazer-se uma prece ao Senhor. Sua filha, Helena, de San Martín, nota a presença de Batuíra, desejando dizer alguma coisa, sendo posteriormente atendido quando se verifica dizer que receberíamos um aviso de qualquer parte, de que falará também a irmã Matilde. No dia 23, logo pela manhã, envia-me Pereirinha, pelo velho Maurício, ali internado, o recado. Guardei-o posteriormente, conversei com os companheiros, uns franziam o senho, outros se acalmaram, entre eles Clóvis Pereira Ceres, grande companheiro de nossa doutrina. Eu fui tratado de ir acomodando a situação, em nada pensando, nem mesmo cogitando do caso, quando, sem menos esperar, no dia 1º de abril, às 16 horas, recebo uma carta, com a data de 23/3/1953, de Pedro Leopoldo, o que verifiquei pelo registro, abrindo-a presurosamente, deparo com uma mensagem a mim dirigida,
a qual reputo de valor imensurável, não apenas pelo fato provado, mas pelo efeito que a mesma veio ter em nossos meios, onde passou, depois disto, a reinar a maior paz deste mundo, marcando ainda o início áureo de uma época nova para nós. Então nós vemos, no dia 22 de março, ele foi até a casa de um companheiro de ideal, cuja filha, médium, deixa ali uma mensagem de que novas coisas haviam de acontecer, novas situações haviam de se suceder. Um dia depois, o Chico posta o bilhete, que foi chegar em Pindamonhangaba apenas no dia 1º de abril. Mas quando o Pereirinha e quando os companheiros pegaram essa carta e viram que estava datada do dia 23, nós vemos que não há coincidência. O plano superior, utilizando a mediunidade extraordinária do Chico, mostra a importância de ali tomarem cuidado. E olha, o caminho é esse, o recado foi dado. E eu vejo, querido Sérgio, querido rádio ouvinte, que o Chico intercedeu por muitas instituições como este asilo. Por muitas instituições que não ficaram registros desta interferência positiva do Chico e dos bons espíritos que, utilizando a mediunidade do Chico, deixavam recados como este. Inclusive, André, poucas pessoas sabem que o Chico esteve a última vez em Itapira, quando um promotor público, na época, afastou César Bianchi, que era o presidente aqui do sanatório, dizendo que ele estava roubando, e nada foi comprovado, e no fim o promotor acabou sendo o dono da instituição, botando uma diretoria à parte, onde ele ficou o resto da sua vida toda morando dentro do sanatório e se aproveitando do sanatório. Essa foi a verdade. O Chico esteve aqui. O Chico esteve aqui para tentar demover da cabeça dele não fazer isso, porque ele estava cometendo um grande crime para com o movimento espírita. E o que ocorreu? Chico está ficando louco, Chico está ficando gagá. Essa era a conversa que eles soltaram aqui em Itapira na sua época. Então nós vemos, André, que é o problema do homem. Se o homem fosse um pouco mais humilde e nós permitisse que a espiritualidade pudesse agir de maneira mais correta em nossos meios e nós tivéssemos ouvido para ouvir, olhos para ver, muitas coisas não aconteceriam no movimento espírita. E tudo acontece por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egocentrismo, onde nós achamos que somos mais do que efetivamente nós somos. Então Chico Xavier alerta o presidente do centro: olha, você tome cuidado, porque vocês estão tomando decisões por conta própria. E aqui ele conta, André, que quando foi feita a reunião de direção, um cinzia a testa, o outro... Por quê? Porque nós somos assim. Nós achamos que temos a verdade. Por quê? Porque a nossa palavra tem que ser a última. E quando vem uma carta do Chico, realmente mostrando o comportamento que nós deveríamos ter como espírita para com aquele casal que estava desempenhando um papel maravilhoso dentro daquela instituição, logicamente o presidente começou a ficar preocupado. Opa, Chico Xavier não sabe da história. Chico Xavier não conhece a nossa casa. E Chico Xavier manda uma mensagem pela nossa irmã Terezinha, que nós fomos lá no sanatório quando ela estava entre a vida e a morte. E ela é a mentora que se comunicou aqui em seguida da sua morte. Ela teve que ir lá no Chico, pedir para Chico Xavier escrever uma mensagem para apaziguar um problema que deveria nós, à luz do Evangelho, ter resolvido isso. Interessante, né, André? Então vamos dar continuidade, não é? Dando continuidade aqui, então, nosso querido Ramiro diz assim: vêm os leitores que um instrumento afinado entre a terra e o céu muito pode fazer em benefício de todos, mas é uma grande verdade que é custoso manter-se em constante estado de prece, servindo de ponte. Só Deus sabe
como consegue o nosso caro Chico, dizendo-nos de uma vez que o dia que não chora, que não verte lágrimas, não ganhou seu dia e nem o vestiu de vigilância e oração, vitoriando-o com bons atos, serviços para Jesus. Então o Chico ele manteve uma vida reta, manter aquele equilíbrio todo e ser essa canalização dos bons espíritos em ajudar tantas instituições como esse lar de idosos, esse centro espírita. De fato, ele necessitou de muita paz, de muita serenidade, de muita vigilância para não adentrar nas faixas de seus agressores. Dando continuidade, os lindos casos do Chico não pararam aqui, havendo muitos outros que ainda não devem nem podem ser contados, mas os que privam de sua esplêndida companhia bem o conhecem e com suas evangélicas lições se identificaram. Um dia surgirão em letras de forma, para que a lenda que há de lhe envolver o nome não os deturpe. Um médio, porém, com tanta responsabilidade, está cheio de razões, afligindo-se quando dele se fala ou escreve, pois não é sempre que a compreensão opulenta a mente dos que leem, resultando um benefício para a sua tarefa mediúnica. Por isto, pedimos ao caríssimo leitor, se gostou deste livro, Jesus o ajude nas preces que fizerem favor do nosso bondoso médium. E se não gostou, seja condescendente. Peça ao mestre que perdoe aquele que ousou escrevê-lo, e cuja intenção foi a melhor possível, para que, mirando-nos pelos espelhos da alma do querido Chico Xavier, e sabendo pelos seus lindos casos como vive e por que vive, e imitemos, dizendo com o irmão Aniceto, a mensagem abaixo que o polígrafo de Pedro Leopoldo recebeu na tarde de 29/9/1949, quando mais sentia a responsabilidade e a glória de seu aprendizado. Então aqui nós vemos, né, o professor já despedindo desse livro, realmente um livro comovente, um livro que derruba as nossas lágrimas, um homem justo que esteve em nossos meios, um homem complacente com a dor do outro, em que chorava com o outro diante das suas dores e dos seus problemas. E o professor Ramiro Gama é muito feliz quando diz que esse homem foi, sem sombra de dúvida, a maior antena parabólica que nós tivemos aqui na Terra, que captou perfeitamente a mensagem dos Espíritos em nome de Jesus. Sem sombra de dúvida. E agora nós vamos ver a mensagem de Aniceto a esse respeito, falando um pouco do trabalhador. Aniceto nós sabemos que foi um dos ministros de nosso lar, ainda deve ser, aonde nós temos ele nas obras de André Luiz. E ele então encerra dizendo, Aniceto, pelas mãos de Chico Xavier, Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis, ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes, amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males.
advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente, encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem, os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade, sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo que possuímos, para que, em teu nome, possamos operar a nossa própria redenção, hoje, aqui e agora, assim seja. Mensagem em prece bonita de Aniceto, que continuou ajudando o Chico, porque sabemos que essa mensagem é de 1949 e o livro Os Mensageiros é da metade do século de 1940, da década de 1940. Então aí nós vemos que esses espíritos não abandonaram o Chico e constantemente estavam ao lado do médium mineiro, com mensagens bonitas, de ânimo, de coragem. Aqui hoje terminamos um livro, até posso propor ao meu pai, se ele aceitar, os bons espíritos também, darmos continuidade em Ramiro Gama. Ele tem um outro livro, salvo engano, Chico Xavier na Intimidade, algo assim, em que ele conta outras histórias com o Chico, também pela LAC de São Paulo. Dando continuidade, é um livro não tão conhecido como Lindos Casos de Chico Xavier, mas que ali conta belíssimos depoimentos do médium mineiro, que tanto fez e tanto faz pelo espiritismo, pelo cristianismo e, por que não dizermos, pelo planeta Terra. Quando nós fomos convidados pelo nosso irmão André Marusso, até então dirigente da TV Mundo Maior, depois passou a ser também dirigente da Rádio Boa Nova, hoje já não se encontra mais no grupo, mas foi ele que nos convidou porque havia uma pessoa que conviveu com o Chico e que já estava bem velhinha e que não conseguia mais fazer o programa. E ele nos convidou então, já que nós tivemos a oportunidade de visitar a casa de Chico Xavier desde 1985, então nós assumimos esse compromisso pela Rádio Boa Nova de manter viva a história, a vida e obra de Chico Xavier. Nós não podemos tratar Chico Xavier como um homem comum, porque ele não foi. Nós não podemos tratar Chico Xavier como um médium comum, porque ele não foi. Foi um homem convidado por Jesus para trazer para o Brasil a árvore do espiritismo cristão, vindo da Europa na forma do espiritismo, e ele vivenciou o espiritismo cristão de maneira belíssima, usando a sua mediunidade de maneira impecável, auxiliando o plano espiritual e auxiliando as casas espíritas. Hoje, se nós temos mais de 2.000 casas espíritas no Brasil, orientada e fundada por Chico Xavier, como nós temos aqui em Itapira, Casa do Pão. Nós temos aqui em Itapira o Núcleo Chico Xavier, que nós fundamos sobre a orientação de Chico Xavier. Então nós poderíamos dizer que fomos agraciados com essa oportunidade quando íamos para Uberaba e recebíamos do médium Chico Xavier as orientações. Então Chico foi para o movimento espírita o baluarte. E se hoje o movimento espírita está capenga, é porque nós não temos um médium à altura de Chico Xavier, com aquela humildade, simplicidade que tinha esse homem que nós dissemos sempre chamar amor. O nosso programa vai chegando ao fim, a emoção é grande, falar do Chico,
E convidamos a todos que têm acompanhado o nosso projeto a conhecer também a TV A Caminho da Luz. A TV A Caminho da Luz é um canal no YouTube que tem a finalidade de divulgar a mensagem espírita. Então, se você quer participar do Evangelho no Lar, por exemplo, realizamos de segunda a sábado, às 19h30 e aos domingos às 18 horas, ao vivo. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, siga os nossos passos lá também, conheça o trabalho que lá realizamos. Você é uma peça importante também nos programas, nas lives, nos estudos que lá realizamos. É verdade, nós vamos partindo para o final de mais um programa, relembrando a nossa mais pura gratidão a Chico Xavier, por tudo aquilo que ele representou, por tudo aquilo que ele representa e por tudo aquilo que durante muitos anos ainda há de representar em nossos meios, com essa obra gigantesca que ele nos legou, que nos auxilia em nosso dia a dia. Por isso, aonde Chico Xavier estiver, receba a nossa gratidão, o nosso abraço, a nossa mais pura gratidão a Deus por conhecer um homem dessa magnitude que tanto nos ajudou no movimento espírita. Vamos encerrando o programa. Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Um beijo carinhoso a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e todo sempre. Até o próximo programa com o Livro Novo. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.